Olá, graças e a paz, juniores, tudo bem? Na última aula, nós vimos o sucessor de Elias, Eliseu. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre Eliseu, Que ele pediu a Elias uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus que estava sobre Elias. Depois que Elias foi tomado no céu, Eliseu tocou o manto, E atravessou o Rio Jordão a pé, ali. Ele atravessou em seco, a pé, e foi. E chegando a Jericó, os 50 profetas viram ele chegando ali. E se prostraram, sabiam que ele era o sucessor de Elias. E eles falaram para eles que a cidade aqui é muito ruim, a água é ruim, a terra é estéril, não dá nada. Aí Eliseu pegou e pediu para eles levar eles lá no leito do rio, lá na mina, lá onde saía a água mesmo. Aí eles pegou e levou ele lá, onde a água minava. Aí ele pediu um cântaro cheio de água, eles trouxeram e Eliseu colocou sal ali e jogou a água lá dentro. E daquele dia em diante, a água não foi mais água ruim e nem a terra foi mais estéril, sobre a palavra de Eliseu. Por quê? Porque Deus, o Espírito de Deus estava sobre Eliseu. Agora Eliseu era o profeta da época, Porque Deus tinha tomado Elias. E assim eles bebiam da água e a terra passou a dar frutos, passou a dar mantimentos, tudo que plantava fluía. Aí dali ele subiu, foi embora, Andou mais um pouco e foi subindo. Foi indo, e ele estava indo, andando mais um pouco. E veio uns meninos, olha para você ver como é sério, a coisa é séria, é muito sério. E Eliseu, ele era calvo, Ele era careca. E os meninos começaram a zombar de Eliseu. Sobe, calvo, sobe, calvo. E Eliseu ficou assim, meio assim triste, mas ele foi assim mesmo. Aí Eliseu ia subindo para Betel. Sobe, calvo, sobe, calvo. O que eles estavam fazendo? Zombando do profeta de Deus. O que é isso? É zombar do próprio Deus. É como se nós zombássemos, sabe de quem? Dos nossos pastores. Como se nós falássemos mal dele, sabe? É a mesma coisa. Aí sabe o que Eliseu fez? Virou para trás e amaldiçoou aquelas crianças. E saiu da floresta vários ursos. E sabe o que aconteceu? Matou 42 crianças. Por quê? Porque ela zombou. Elas zombaram do profeta de Deus. Elas zombaram do próprio Deus. E isso é pecado? É, claro que é. Nós não podemos zombar de Deus, Nós temos que estar sempre junto de Deus. Nós temos que sempre falar coisas boas. E quando nós falarmos alguma coisa ruim, tivermos pensamentos ruins, nós pedirmos perdão para Deus, Temos que honrar os nossos pastores, Temos que honrar o pastor João, o pastor José, Honrar, aprender a honrar, aprender a ser educado, aprender a ter educação, a gente aprende em casa. Para quando a gente chegar na rua, quando a gente chegar na igreja, quando a gente chegar nas casas das pessoas, no trabalho, as pessoas veem a diferença em nós, sabe? Nós temos que ser educados. Às vezes nós vamos ficar com raiva, Mas nós temos que ser educados e honrar a Deus e honrar os seus profetas. Porque o Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele não muda. Deus não muda. Ele não é hoje pequeno,
Amanhã ele é médio, depois ele é grande. Não, ele é sempre uma coisa só. Deus não muda, ele não tem sombra de dúvida, nem variação nenhuma. Deus é único. Então nós temos que ser também uma pessoa temente a Deus. Nós temos que temer ao Senhor. Nós temos que viver para nós não morrermos assim, não sermos amaldiçoados desse jeito, né? E Eliseu continuou o seu ministério. Na próxima aula nós vamos falar mais um pouco sobre Eliseu, tá bom? Então nós temos que o quê? Honrar os nossos pastores, sermos educados, sermos obedientes, termos ética, né? Não ficar falando mal das pessoas, falar mal do irmão, falar mal do pai, da mãe. Nós temos que ser pessoas melhores para podermos viver melhor nesse mundo. Amém? Um beijo, um abraço, até a próxima aula.